Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora analisar mais algumas questões envolvendo formas e figuras, padrões, lógica. A primeira questão, parte 1, nós vamos analisar essa série de figuras e descobrir qual figura fica melhor neste ponto de interrogação. Eu acho melhor você analisar pelas colunas, fica mais fácil. Vamos analisar a primeira coluna aqui. Temos esses dois triângulos. Temos aqui dois triângulos em branco na parte interna. Tanto o triângulo aqui na primeira posição quanto na segunda posição, suas partes internas estão em branco. Você observa uma coisa interessante, é que da primeira para a segunda posição, é como se o triângulo ele tombasse. Imagina que você tem um triângulo feito com papel ou com um pedaço de papelão e ele está nessa posição. Aí se você tombá-lo, ou seja, se você deitá-lo, é como se ele ficasse nessa forma, nesse formato. Então essa é a lógica. O triângulo da primeira posição para a segunda posição, ele está tombado, ou seja, está virado de cabeça para baixo. Então se isso aconteceu na primeira coluna, consequentemente isso tem que acontecer na segunda coluna. Da primeira posição para a segunda posição, ele tem que tombar, ou seja, ele tem que ficar em posição contrária. Mas você pode observar que na segunda coluna a parte interna está colorida. Então ele tem que ser uma figura que fica de cabeça para baixo, mas com a parte interna colorida, certinho? Na primeira coluna, a parte interna está sem cor, está em branco. Então, e na segunda coluna, a parte interna está colorida. Por isso que você tem que escolher uma figura que tem a parte interna colorida, certinho? A parte 2. Parte 2, a gente tem aqui uma série de figuras. Temos aqui alguns quadrados e esses quadrados estão divididos em 9 quadradinhos cada um. Nessa aqui eu acho mais fácil você analisar pelas linhas. Vamos analisar a primeira linha, esta linha aqui. Temos primeira posição, segunda posição, terceira posição. Primeira posição, a parte azul está aqui. Na segunda posição, a parte azul pula para cá. É como se a parte do meio fosse pulada, a parte do meio que fosse ignorada. Ou seja, da primeira posição para a segunda posição, a parte colorida pulou uma casa. Agora vamos observar aqui na terceira posição, se a parte colorida vai pular uma casa também. Está aqui na última. Será que pulou uma casa? Pulou. Ela foi para o meio. É como se ela tivesse voltado para o começo e pulado essa casa. Voltou para o começo e pulou essa casa e foi para o meio. Entendeu? Da primeira posição para a segunda posição pulou uma casa. E da segunda posição para a terceira posição também pulou uma casa. Mas pulou a partir do início, né? Ela volta para o início e pula essa casa, certinho? Aí você tem que ter esse jogo de cintura para imaginar, né? Da primeira para a segunda fica bem óbvio, dá para ver que pulou uma casa. E da segunda posição para a terceira, será que pulou uma casa? Pulou, realmente, pulou também. Pulou, mas pulou a partir do início, voltou ao começo e pulou essa casa, certinho? Então essa é a lógica. Se na primeira linha uma parte colorida pula uma casa de uma posição para outra, então na segunda linha também tem que acontecer a mesma coisa. Vamos ver? Aqui a parte colorida na segunda linha está aqui no meio. Aí também tem que pular uma casa. Pulou esta e foi para o começo.
Ou seja, foi para o começo aqui na segunda posição. Pulou uma casa, pulou essa e foi para o começo. Na terceira posição, vai ter que acontecer a mesma coisa. A parte colorida vai ter que pular uma posição. A parte colorida está aqui, pulando essa posição, vai para a próxima posição. É essa figura que você tem que identificar. A figura que pula de uma posição para outra. Certinho? Próxima questão, escreva o nome das figuras abaixo. Aí você vai escolher os nomes a partir deste pergaminho. A gente tem aqui triângulo, decágono, heptágono, octógono, pirâmide, base, pentagonal. Você vai escolher o nome e colocar a resposta aqui embaixo. Aí você vai associar a figura ao nome. Lembrando que um triângulo ele é um polígono com 3 lados. Tri é de 3. Um decágono é um polígono com 10 lados. Dé é de 10. Heptágono é um polígono com 7 lados. Heptá é de 7. Octógono é um polígono com 8 lados. Octó é de 8. E pirâmide base pentagonal, se você assistiu à última aula, você deve ter observado que a pirâmide pentagonal é um poliedro que tem um vértice, tem faces triangulares. E a base é em forma de um pentágono, ou seja, a base de uma pirâmide pentagonal tem uma forma de um polígono com 5 lados. Certinho? Então é isso que você vai ter que fazer. Por hoje é só. Muito obrigado por sua atenção. Eu vou indo e até mais.